Oi, gente! Aqui é a Jade. Eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Blitz Wrestling. Na verdade, não é de Blitz Wrestling, é sobre Blitz Wrestling, mas não é do jogo em si. A gente vai estar fazendo uma tier list dos personagens, né? Eu nunca fiz uma tier list aqui no canal. E essa tier list vai ser baseada não só em meta, né? Que, como vocês sabem, eu não me importo muito com meta, eu uso o que eu quero utilizar. Mas vai ser nos personagens que eu gosto de usar, que eu acho divertido de utilizar, mas também eu vou ser justa com os bonecos que são podres, né, e nojentos. A gente já pode estar colocando Byakuya aqui, porque vocês sabem que há muito tempo atrás, para quem tá no canal há muito, muito tempo, eu já fiz o vídeo do guia do Byakuya, eu super elogiei ele, adorava o personagem, achava ele maravilhoso, lindo. Mas, gente, na minha opinião, ele é o pior tático que a gente tem. Que a gente tem atualmente no jogo. Ele é tipo assim, coitado. O debuff dele é bom, mas ele não causa dano. A ultimate dele é muito chechecuda. Ele é um personagem engraçado. Ele é um palhaço mesmo. Mas, enfim, é isso. Eu acho que esse Ichigo aqui é o Shikai. Eu vou colocar ambos os Ichigos. Não, se esse aqui for o inicial, eu vou botar ele no D, porque eu acho péssimo. Não, esse é o inicial e esse é o Shikai. E o Shikai, ele é um personagem que é até interessante de upar, tá? Eu quero upar o Ichigo Shikai. Eu não tô tendo recurso suficiente pra upar ele, porque, né, infelizmente, eu gosto de fazer pré-farm pros outros personagens. E aí acaba que não dá pra upar os personagens mais antigos. O Ichigo Bankai. Gente, assim, vocês podem me julgar muito. Eu até concordo com vocês se vocês botarem ele no A ou no B. Mas aqui eu tô levando em consideração o boneco que eu gosto de jogar. Mas se fosse por tier mesmo, eu colocaria ele um personagem no A. Mas em questão de diversão, principalmente pós-buff, que eu tenho até que trazer um vídeo atualizado do guia dele, principalmente pós-buff, eu acho que ele é um tier S. O único problema do Ichigo, ele só não é um tier S oficial no meta, porque ele não tem um boneco tático que preste, né, Byakuya? Então, se não fosse isso, ele seria um personagem tier S, na minha opinião. E pra mim, ele é um boneco muito divertido. Eu adoro usar o Ichigo Bankai. Vocês veem aí, eu sempre utilizo ele quando é possível. E. Ai, eu bati no microfone, desculpa, gente. Eu acho ele maravilhoso. Orihime, eu vou botar ela no B, por quê? A Orihime, ela está no momento de que a gente não precisa no jogo de um personagem que dá sobrevivência muito boa. E ela é uma personagem muito forte que dá sobrevivência. E no futuro, a gente provavelmente vai precisar dessa sobrevivência. Em algum momento vai ter algum endgame, algum evento que a gente vai precisar de um shield muito forte. Ainda não chegou? Pode ser que nunca chegue? Pode ser, mas também pode ser que chegue. Então eu prefiro deixá-la aqui do que deixá-la lá embaixo, porque ela não é uma personagem ruim. Ela é uma personagem que cumpre a função dela muito bem. Ela dá uns buffzinhos assim pontuais. Eu quero muito upar ela, é uma das personagens que eu quero upar também para utilizar na minha conta. E eu também tô com planos de upar esses personagens mais 4 estrelas para conseguir fazer umas gameplays nos eventos mais free to play, né? Porque eu tenho muitos bonecos, tipo a Neliel, que tem Bonder e aí acaba ficando muito fácil de fazer, né? E aí meio que não é uma realidade para todos. O Ryu, na minha opinião, ele também é um personagem que, por mais que eu não tenha ele upado na minha conta, eu vejo o pessoal elogiar muito e, sinceramente, ele dá um dano bem legal, até mal upado. E ele é um personagem bem interessante. E aí, por isso que eu acho que o Ryu merece estar nessa posição. Ele é um personagem Thrush, mas ele não é focado em Ailment, né? Mas não significa que todo boneco de Thrush vai ser de Ailment. A gente viu isso com quem, gente? Quem é de Thrush que não é focado em Ailment? Gente, acho que ninguém, eu tô louca. Enfim, ignora. É... Mas tem outros bonecos de outras categorias, né? Outras coresinhas que são de Ailment. E o Ryu, estranhamente, ele não é. Ele é um boneco sub DPSzão mesmo.
focado em dano crítico, né? O Chad eu vou colocar aqui no D, tá? Gente, eu vou subir esse palhaço aqui, mas eu só vou subir esse palhaço porque ele é, no momento, é o único tático SSR que a gente tem. E o único tático de time Slash. Fora isso, pra mim, ele é tenebroso. A gameplay dele não funciona com nenhum boneco, sabe? Não dá. Urahara, não precisamos nem comentar, né? Um suporte generalista maravilhoso. Ele é perfeito, não tem nenhum defeito. B1, B2, se você tivesse B1 e B2 dele, melhor ainda, que aí o boneco deslancha, ele dá debuff, ele buffa mais o time de Slash, então... Ele B0 é maravilhoso, B2 é perfeito. A arma dele, sinceramente, na minha opinião, Core Stamp, Stamp, não fede nem cheira, vocês podem utilizar de suportes bem tranquilamente. E é isso, é um boneco muito, muito, muito bom e muito universal. E eu gosto de utilizar ele. Em alguns times ele me incomoda um pouco, porque em alguns times a rotação, o buff dele acaba meio rápido. Mas, por exemplo, no time do Green Joe, que eu recentemente utilizei, funciona muito bem. Então ele fica muito gostoso de utilizar. A Aurora, ela é uma DPS 4 estrelas do time Spirit, né? Eu não sei se eu deixar ela no B. Eu acho que eu vou deixar ela no B, sim, com certeza. Não, vou deixar ela no B. Ela é uma DPS muito interessante, tá? Muita gente falou muito mal dela no jogo, no início do jogo. Eu super defendi ela, eu usava ela muito no início do jogo, ela me carregou muito no trial, na época que tinha o trial até o 15. Eu fiz até o 9, se eu não me engano, com ela, só que aí depois eu peguei o Toshiro. Aí eu fiquei utilizando o Toshiro, né? Aí eu deixei ela um pouco de lado. Mas ela é uma personagem muito interessante e uma personagem bem forte, principalmente contra boss, porque ela tem um alvo único muito, muito interessante. Então eu recomendo upar, e a gameplay dela, gente, se fosse por gameplay só, eu colocaria ela no S, porque a gameplay dela é muito divertida. Não, colocaria no A porque ela tem umas coisas assim, o Q dela é meio bugado, às vezes ela não dá no inimigo, é estranho, é ruim. O Careca é um personagem que eu sempre elogiei muito, gente, aqui no jogo. Desde o início do jogo eu elogiei ele muito. Ele foi meu primeiro SSR que eu peguei. Eu não queria, incrivelmente, ele era o que eu menos queria e ele foi o primeiro que veio, Eba. E aí, eu upei ele e acabei gostando muito da gameplay dele no início. Só que aí depois, os inimigos que foram chegando foram ficando mais complicados para a vida desse querido carequinha. Porque os inimigos batem muito e o careca ele tem uma gameplay muito travada, tipo a do Range que eu vou falar logo depois. Então, e o dano dele também não é lá grandes coisas assim, mas ele é um ótimo DPS. Na minha opinião, ele merece ficar aqui no B junto com esse povinho aqui, obviamente. Não tá em ordem de quem é melhor ou pior, tá? Só tá na tier de quem merece estar aqui. E fora isso, ele é um personagem ok. Não chega aos pés de um Gin, por exemplo, nem pouco, chega nem perto. Mas ele é um personagem que consegue quebrar bastante galho, consegue fazer o endgame tranquilamente se vocês uparem ele direitinho, tá? E é um personagem que eu particularmente não gosto por causa da mecânica de virar uma pedra, que é uma coisa que me incomoda no Ichigo Bankai, que eu quero um tático, e é uma coisa que me incomoda no Range, porque o Range fica parado no campo, batendo com a espada de um lado pro outro, e o boneco simplesmente vai morrendo, a vida dele vai caindo igual uma água, e sei lá, não sei o que fazer com esse boneco, mas ele também é um boneco que causa um dano bem interessante, ser bem upado. Eu acho que, na verdade, daqui desses DPS aqui de cima, ele é o que causa menos dano. Então eu acho justo deixar ele aqui com o Ichigo Shikai, que eu acho que ele tá mais no nível do Ichigo Shikai. E eu não acho ele nada divertido de jogar, gente. No início eu até achei ele legal, mas a gameplay dele, as stacks dele demoram de pegar, demora muito tudo. Então, assim, odeio. E a Tiro, pra mim, ela é S, com certeza. Ela é uma personagem maravilhosa. Ela é uma personagem que você entra em campo uma vez, deixa ela lá e ela faz tudo, e tudo de bom do melhor, buffa seu time muito bem. E é uma suporte generalista, por mais que ela tenha buffzinhos específicos para slash, mas são coisas assim, pontuais. Ela buffa ataque, se eu não me engano, buffa chance crítica, buffa dano crítico com a arma dela.
Então, assim, ela é uma personagem maravilhosa. E eu super recomendo vocês uparem. Ela não precisa você upar muita coisa. É só botar recarga de energia nela e o set do Urahara e ser feliz. É só isso que ela precisa. Maravilhosa, sem defeitos nenhum. O cachorro, muita gente odiou ele no início do jogo. Eu sempre protegi o dogão. Mas hoje em dia chegou a Suifon. Mas na minha opinião, ele é um boneco A. Por quê? Ele é divertido de jogar, eu gosto de jogar com ele tem gameplay legal. Ele é confortável de jogar por causa do escudo dele. Ele ajuda na build do seu time porque ele dá chance crítica. E na Boundary ele dá dano crítico pro seu personagem. Então assim, ele é um personagem que faz tudo, mas ele não é que ele faz tudo que faz tudo meia boca. Ele faz tudo, mas ele faz tudo bem feito. Ele faz tudo bem feitinho. Ele dá um daninho legal. Ele dá um conforto ali pro seu time. Ele tem a ultimate dele que causa um dano bem bacana. Ele tem muita diminuição de resistência, que é a única coisa que o Byakuya sabe fazer. Ele dá dano e ele é maravilhoso. Perfeito. Sem defeitos. Pra mim, um dos melhores personagens do Mochileiro até hoje, com certeza. E a gameplay dele também é muito tranquila, que ele fica praticamente o tempo inteiro fora de campo. O Touzen, nosso querido negão, vocês sabem que eu adoro esse personagem. Pra mim, ele continua sendo um personagem S. Ele é um personagem que é muito forte, ele consegue causar muito dano se você buildar ele direitinho. Ele é um personagem que não precisa de boundary pra funcionar. Ele não precisa de refino de arma pra funcionar. Ele precisa só ter ele. Só de você ter ele, você já tá assim. Já estourou no norte. Porque o personagem é realmente maravilhoso. A Battlefield dele é muito boa. Ele aplica sangramento toda hora no inimigo. Tem uma constância muito grande da aplicação do sangramento. Ele causa um dano muito alto, principalmente com a arma assinatura dele, né? Que ele ganha aquela segunda ultimate dele. Ele é um personagem maravilhoso, muito divertido de jogar, não ocupa muito tempo no campo. Eu adoro assim, adoro personagem tático que não ocupa muito tempo no campo. É maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Ele envelheceu igual um bom vinho, diferente de alguns personagens, não é mesmo? Bom, Nemo, vocês sabem que eu sempre fui muito hater da nossa querida da nossa querida Nemo. Por mais que eu adore a personagem, eu amo a Nemo de paixão. Mas no início eu tinha muita preguiça, sinceramente, de entender o que essa boneca fazia. Eu não entendia o que ela fazia direito. Tudo que ela fazia mal feito. Eu queria ficar. Parecia que eu tinha que ficar um ano no campo com ela pra ela funcionar. Mas hoje eu vejo que as coisas são diferentes. Vocês podem me achar louca, eu aceito. Deixem nos comentários se vocês me acham louca. Mas eu vou deixar a Nemo no Tier S. Porque a Nemo, ela é a única suporte strike que nós temos dedicada no jogo até hoje. E ela é uma personagem que, incrivelmente, ela tem buffs decentes. E os buffs dela, incrivelmente, os buffs dela duram mais do que o debuff do Aizen B0, gente. Vocês conseguem entender que o Aizen B0 não consegue manter constância de debuff e a Nemo consegue manter a constância de buffs dela 100% do tempo e um boneco SSR não consegue. Claro que quando chegar. Ela não chega nem perto da Yatiro, na minha opinião. Ela é a mais fraca dos personagens 4 estrelas de suporte. Mas como ela é a única suporte que a gente tem de strike, pra mim ela é uma personagem super interessante. Ela buffa muito ataque mesmo. Dá pra você tirar muito ataque dessa boneca. Ela é muito, muito, muito interessante mesmo, tá? E eu me arrependo de ter criticado ela. Hoje eu tenho ela upada. E eu acho ela legal de jogar. Ela entra, taca a ultimate, dá o soquinho dela, o chute e cai fora. Hulk Akutski, pra mim, ela é uma boneca super divertida de jogar, gente. Vocês sabem que eu puxo o saco da Rukia desde o início desse canal. Pra mim, ela é tier S ainda, com certeza. Porque ela, além de ser divertida de jogar, ela não entra em campo, ela não precisa entrar em campo, ela não atrapalha, ela causa um dano absurdo, ela causa dano, às vezes ela consegue superar até alguns SSRs, né? E ela causa controle, ela cura, ela é simplesmente maravilhosa. A boneca, ela não tem defeitos, a ultimate dela... Ai, a ultimate, a Battlefield, tudo dessa boneca é maravilhoso.
Ela é uma sub DPS, suporte, buffer, debuffer. Ela tira resistência, ela dá bônus de danos de todos os tipos. Então você consegue colocar ela em qualquer time que ela vai funcionar. E ela é uma personagem tática, Spirit, caso eu não tenha dito. E ela é maravilhosa, gente. Sinceramente, quem não gosta da Rukia, eu acho loucura. Eu acho loucura também quem bota ela pra baixo só porque existe o Aizen. Porque quem não tem o Aizen tem a Rukia. Se você tem o Aizen, também não te impede de você utilizar a Rukia em outro time. Entendeu? Até porque pode ter algum momento que você precise usar dois times de que tem boneco Spirit, ou você precisa colocar o seu Aizen em um outro time, usar o Toshiro, você vai usar quem? A Rukia SR, que é maravilhosa. E ela, gente, não, perfeita. Yoruichi. Agora eu tô confusa. Foi a Yoruichi ou foi o Careca que foi meu primeiro SSR do jogo? Eu acho que foi a Yoruichi. Não, foi o Careca. Acho que a Yoruichi foi a segunda. Eu também não queria muito ela, por mais que eu gostasse da boneca, eu não queria muito ela. Porque eu queria o Touzen, eu queria muito Touzen, eu adorava o Touzen, eu tava obcecada pelo Touzen. E aí eu não queria. Mas, é, se fosse em questão de gameplay hoje em dia, gente, eu colocaria ela no B. Vou ser bem sincera. Não acho a gameplay da Yoruichi muito divertida, não. Não acho a rotação dela maravilhosa. Mas em questão de meta, eu colocaria ela em SSR, em S com certeza, porque a boneca, principalmente depois do buff e da Suifon, a boneca deslanchou de um nível absurdo. Ela tá muito, muito, muito forte mesmo. Ela é uma boneca que, tipo assim, hoje em dia, com certeza. Claro, quando lançar outro personagem Strike, vai ser melhor do que ela, provavelmente, né? Lançou o Green Joe recentemente, mas eu já vou falar sobre. Quando eu falar sobre o Green Joe, eu vou falar sobre a Yoruichi, sobre esse ponto também. Tem muita gente que fala aí coisas que eu não concordo muito, mas cada um tem sua opinião. Essa daqui é a minha opinião. Ela é uma personagem maravilhosa, tem um DPS maravilhoso. Passei o Trial 25 completo com ela tranquilamente. A minha é B4, não vou mentir. Mas aí é de sorte, né? A gente não tem como escolher o personagem que vai vir no banner padrão. E nesse jogo vocês sabem que não tem 50-50. E eu peguei a B4 dela no seletor. No seletor de. Que a gente ganhou para selecionar personagem 5 estrelas. Então é uma personagem que eu super recomendo vocês uparem e utilizarem. Principalmente agora com esse buff que ela ganhou. Igual o Ichigo Bankai, que ela saiu da água da Chuca, que já vamos falar, da comeu água de Chuca, pra água cristalina. Momo, com certeza, não tem nem o que falar. S, 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 S. Essa personagem, gente. E esse é um jogo que a gente pode virar e falar que, assim, os personagens 4 estrelas prestam. Principalmente os personagens de suporte e táticos. Eles funcionam muito bem. A boneca, ela dá bônus de dano spirit, ela dá taxa crítica, ela tem uma ult muito fácil, ela consegue dar dano, tem um sub DPS legal. Óbvio, não vai ser um personagem tático. Mas na minha opinião, ela e o Zael, eles conseguem causar quase o mesmo dano se você buildar ela direitinho. Então, assim, ela é uma personagem muito, 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 muito forte, assim como todos os personagens de suporte que estão nessa lista. Sinceramente, sem palavras. Toshiro Hitsugaya, amo o capitão. Amo muito, muito de paixão, vocês sabem. Mas, gente, eu tenho que ser justa. Eu tenho que ser justa. E o Hitsugaya, pra mim, hoje, não só em diversão, mas em meta também, mesmo depois do buff, ele tá tier B pra mim. Pra mim, ele é o pior SSR do jogo. Claro, ele consegue finalizar com todos os conteúdos do jogo. Vocês veem aí eu fazendo os eventos com ele. Mas, em comparação com os outros personagens, eu não acho que ele seja nem divertido, porque eles fizeram aquele buff de ele conseguir usar os 2Q, mas não funciona na rotação, não encaixa na rotação. Aumentaram o dano da ultimate dele, que isso foi um ponto muito positivo. Mas ele não funciona direito com a ultimate, porque na hora que ele tá recarregando a ultimate, é a hora que você tinha que estar lutando com Aizen, e aí a sua rotação fica toda esquisita. Ele funciona muito melhor com a Rukia do que com o Aizen. Eu prefiro muito mais jogar ele com a Rukia do que com o Aizen, né? Então, assim, eu acho ele um personagem legal, mas
A gameplay dele deixa um pouco a desejar. A gameplay da Bankai dele também é um pouco chata. E ele também não tem um dano muito uau, muito expressivo, conforme o nosso próximo querido personagem, que por mais que eu critiquei muito ele aqui no canal, o Aizen, ele, pra mim, na minha opinião, ele virou o DPS Spirit e o Toshiro virou o coadjuvante do time. Simplesmente com a chegada do Zayela Porra Grande, o Aizen deslanchou de um nível que, sabe, é mais fácil você montar um time de Aizen, Momo e Isael, ou Aizen, Urahara e Isael, do que você colocar o Toshiro. Sinceramente, é muito mais fluida a gameplay, é muito mais divertida a gameplay de jogar com Aizen, de DPS, incrivelmente, é muito mais fluida, é muito mais divertida. Por mais que eu prefira o Toshiro, né, como personagem. É muito mais fluida, é muito mais divertida você jogar. O dano é muito maior. Incrivelmente, ele dá mais dano que o Toshiro. Meu Toshiro tem Core Strength Refino 5, meu Aizen tá com a Core Strength Refino 4 ainda, então, sabe, não sei o que acontece. Mas ele é um personagem maravilhoso, generalista, entra em qualquer time. É um personagem que não tem defeitos, a não ser do debuff dele na B0 realmente ser uma coisa complicada, é um tópico sensível. Porque tem gente que diz que dá pra conseguir manter 100% do debuff dele. Eu, com minha gameplay avançada que vocês conhecem, não consigo manter 100% do tempo o debuff dele, não. Porque assim, a minha gameplay é uma piada, vocês já conhecem muito bem, vocês já estão cansados de saber, né? Mas enfim, Aizen é esse, personagem perfeito, super recomendo que vocês peguem ele. É maravilhoso. Gin também não tenho o que falar, né? Outro personagem que tá lá no S. Nossa, tem muito personagem no S, né, gente? Mas é porque tem muito personagem bom. É... Se fosse por questão de diversão, eu seria sincera pra vocês. Eu mal uso o Gin nem entra no campo, fica só nele no meu campo. Se fosse por diversão, eu colocaria ele aqui igual no Toshiro, ou aqui no A quase. Mas, por força, ele merece estar aqui no S, gente. Ele é um boneco. Na B0, ele é o melhor DPS do jogo, não tem como. Ninguém consegue bater de frente com esse boneco. Quem acha que, sei lá, outro boneco dá mais dano do que ele é louco. Porque não dá, gente. O Gin. As boundaries dele são horríveis, são. Mas o boneco base é maravilhoso. Ele é perfeito. A gameplay dele é muito. Muito. Ele é um. Ele é um suporte, né, gente? Porque quando o Mayuri chegou, ele nem precisa entrar em campo, sinceramente. Com o Mayuri Nelial, ele não precisa nem entrar em campo direito. Você pode botar full. Eu já pensei em botar full Ailment no meu, tirar completamente dano e chance, mas eu não vou fazer isso. Mas eu já pensei, porque ele dá mais dano em Ailment mais fora do campo do que ele batendo em campo. Ele só ocupa o tempo da minha Nelial B2. Mas talvez seja porque minha Nelial B2. Mas ele é um personagem maravilhoso, eu recomendo muito. Não tem muito o que falar sobre o Gin, né? Ele é um personagem trash de Ailment Damage. E que ele é maravilhoso, gente. Recomendo super que vocês peguem caso ele venha no rerun. E ele já teve, inclusive, um rerun quando teve aquele rerun de 4 personagens que veio o Ichigo Bankai, o Toshiro, ele e o Aizen. E o Aizen já retornou pela terceira vez, né? Bom, agora vamos falar de outra personagem maravilhosa, SR. A maioria dos personagens SR estão no topo da lista, porque simplesmente não tem como. Gente, a Hangiko, ela é uma personagem que, se você não tiver o Mayuri, ela é uma personagem que, ao mesmo tempo que ela é suporte, ela é tática e ela transforma qualquer boneco que você colocar em DPS de Ailment Damage, porque o boneco que tá em campo vai dar dano de Ailment baseado no dano do Ailment da equipe. Então o dano vai ser muito forte. Então, mesmo que o boneco não seja de Ailment, ele vai causar dano. Entendeu? É uma boneca suporte muito forte. Ela tem um controle de campo. Ela tem. Como é? Um. Ela junta os inimigos muito fácil. Então, em eventos, em coisas assim que tem muitos inimigos, ela é muito legal de utilizar. Porque ela junta todo mundo ali.
E se você tiver com outro personagem Diamond, tipo Gin, ela já começa a procar ali o empalamento do Gin, a procar o envenenamento do Mayuri. Ela é uma personagem maravilhosa, sem defeitos, bufa muito bem. Eu não vou lembrar agora exatamente os buffs dela, mas ela é uma personagem maravilhosa e eu super recomendo que vocês upem, principalmente se vocês tiverem um timezinho mais free to play de Thrush, né? E ela é uma personagem divertida de jogar porque ela entra em campo. Se você tiver a B6 dela, né? E a Core Stamp que a gente ganhou o Refino 5, ela não fica muito tempo em campo, né? Se ela tiver que ficar com tempo em campo, aí eu já desceria ela pra cá em questão de diversão. Mas ela é uma personagem muito forte. E como a maioria tem ela B6, e ela tá aí no banner vindo toda hora, no banner padrão, vocês podem pegar ela, o refino da arma dela. Então é maravilhosa. Super, super, super recomendo, porque essa boneca, ela é uma daquelas bonecas que salvam contas por um tempinho, tá? Bom, agora vamos falar de um tópico um pouco sensível. Alguns podem me julgar, mas eu vou ter que ser sincera, gente. Eu tô sendo super sincera aqui com vocês. O Zaraki, vocês viram que quando lançou. Eu parei de gravar na época, né, do Zaraki, mas eu joguei um pouco com ele antes de parar de gravar. E vocês viram que eu gostei muito da gameplay do boneco. Eu adorei o personagem, achei ele um personagem muito legal de jogar. Só que, gente, hoje em dia, nossa, sinceramente, em questão, ele tá aqui, ó. Ele e o Byakuya estão de mãos dadas, eles estão se segurando, os dois, assim. Não de questão de força, tá? Em questão de força, se eu fosse colocar ele no momento atual, eu colocaria ele aqui junto com o Toshiro, mas ainda assim, gente, eu acho o Toshiro melhor do que ele. Desculpa. Vocês podem me achar louca, tem gente que acha que o Zaraki é o melhor DPS do jogo, um dos melhores. Ele pode até ser, mas na minha opinião, na minha tier list, ele tá no C. Porque me dói colocar um personagem SSR limitado, que eu gastei gema pra pegar. E um personagem que eu gosto do Zaraki. Mas a gameplay dele, gente, é enjoativa, é lenta. Ele não tem os bonecos que tem uma ressonância, sabe, com ele, uma sinergia com ele. A Yatiro era pra ter uma sinergia com ele, mas ela bufa mais ele, mas não é interessante, muito interessante você usar a Yatiro com ele. É mais interessante você usar a Yatiro com o Ichigo Bankai do que usar a Yatiro com ele. Então, assim, o dano que ele causa no momento é um dano legal, é um dano bem competitivo, mas pra mim, na minha opinião, não chega no nível do Gin, não chega no nível do Aizen, principalmente atualmente. Não chega no nível. Chega no nível do Ichigo Bankai, com certeza, mas eu prefiro 1000 vezes jogar com o Ichigo Bankai. E como eu já falei 30 mil vezes, essa tier list não é só sobre meta, né? Ela é sobre o que eu prefiro jogar e o que eu acho divertido também. Se fosse em meta, eu colocaria ele aqui porque eu não acho ele tão forte. Mas eu não acho ele nada divertido também de jogar. E eu recomendaria pegar ele no run? Recomendaria se você gostar muito do personagem. E ele provavelmente vai ser um personagem que vai ganhar buffs aí no futuro. Não buffs em si do personagem a buffs. E sim porque a gente não tem tático slash no jogo até hoje, né? E a gente não tem um suporte de verdade focado para slash limitado até hoje no jogo, né? Então a gente tem Ichigo e Zaraki, não tem suporte nem tático para esses personagens. Bom, chegamos pra ícone do canal, né? A nossa carinha aqui do canal. Ela é Tier D, obviamente. Óbvio que não, gente. Ela é Tier S, né? Não tem nem o que falar. A boneca é maravilhosa. Desde que ela chegou. Ela, assim... Quando ela... O Gin já era forte. Aí ela chegou... Acabou completamente. O time de Trust, que não tinha porra nenhuma, virou o time mais forte do jogo, assim, ó. Em um estalar de dedos. Por quê? A boneca, ela faz tudo e mais um pouco. Gente, o Mayuri, eu não entendo por que diabos eles enfiaram cura no Mayuri. Tudo bem, eu entendo a estética do personagem, ele é um cientista. Mas, gente, por que eles me enfiaram shield e cura no kit da cabrita? Me fala. Como que não leva dano? A habilidade do Mayuri de cura não é usada, porque a Gami usa, não deixa o time levar dano, entendeu? Mas enfim,
Tirando isso, ela é uma personagem maravilhosa, dá muito, muito, muito dano. Tem boundaries perfeitas. Eu recomendo super, 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 super pegar ela, caso vocês gostem da personagem. Ela é muito divertida de jogar. Ela é muito divertida de jogar. Pra mim, ela é tão divertida quanto o Aizen em questão de personagem tática de jogar. O Aizen eu acho que é um pouco mais. Mas ela é muito, muito divertida, muito fácil de jogar também e muito forte. B0 ela funciona maravilhosamente bem. Já vou aproveitar, já vou emendar aqui. Mayuri SSR com certeza. Muita gente julga ele, mas ele é um personagem que. O debuff dele é maravilhoso. Ele é um personagem focado em Ailment. Ele é um suporte generalista. Então ele buffa qualquer personagem que seja de Ailment. Não interessa se é Strike, se é Slash, se é blá 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 blá. Ele vai buffar se for de Ailment. Então, e ele aplica o Ailment de todo mundo da equipe ao mesmo tempo. Então ele aplica o entalamento do Gin, ele aplica os cortes de vento da Hangiko, ele aplica. Ele aplica os cortes de vento da Hangiko? Não sei, gente. Acho que ele não aplica, não. Mas ele aplica o Verde Rush da menina. Da menina. Ai, gente, da cabrita. Então, assim, personagem 10 de 10, maravilhoso, não tem como. É impossível alguém achar que o Mayuri é ruim, porque o personagem é maravilhoso. Maravilhoso mesmo, não tenho a reclamar. Core Tempo, então, dele, gente, refino 5, pelo amor de Deus. Abaixo disso, a minha tá refino 3, eu acho. Mas não é por escolha, gente, é porque eu pego muito personagem. Eu tento pegar todos os personagens. Eu preciso de uma ordem de banners que me faça eu conseguir juntar um pouco de recurso pra mim upar alguns personagens meus que eu quero, tipo o Ichigo Shikai, né? Que eu quero upar. Que eu tanto odiava no início, hoje eu já quero upar ele. Eu quero upar meu Ryu também. Mas não tá dando, mas enfim, né? Bora pro próximo. Essa daqui não precisamos nem falar muito, né? Dessa bomba atômica que chegou. Ela chegou literalmente explodindo o jogo. Porque essa boneca, gente, a Bankai dela é bizarramente absurda. Ela é uma personagem bem forte. Eu acho que ainda tem uma sensação meio estranha da barra dela. Sabe, ela tem aquela barrinha de. Que é do Ailment dela, né? Que ela causa. Que eu não sei por que enfiaram o Ailment dela. Sinceramente, achei que desnecessário. Ela podia ser só uma personagem de dano crítico bruto, mas não entendi porque eles quiseram enfiar um Ailment nela. A minha, eu não botei Ailment nenhum. A B2 dela faz ela causar mais dano de Ailment, né? Mas a B1 faz ela ultar mais rápido. A B1 dela, gente, maravilhosa. Principalmente se você gosta da Yoruichi. Nossa senhora, as duas lutando juntas, gente. Ai, é um amor, é uma coisa assim. Ai, muito fofa, muito delícia. E eu peguei a B1 dela não só por causa pra ver ela lutando mais com a Yoruichi, mas também porque a imagem da B1 dela é muito fofinha, dela criança, se eu não me engano, com a Yoruichi, então. Enfim, personagem perfeita. Chegou aí, o pessoal fala que acabou, porque o pessoal tem mania disso. Chega um personagem SSR novo, o antigo já não presta mais. O cachorro continua funcionando super bem, ele é um boneco super interessante e é um boneco que ajuda bastante. Então, assim, Suifão é melhor do que ele, óbvio, mas ele é um boneco que ainda funciona e tem sua funcionalidade. Eu não concordo com essas coisas de tipo, ai, boneco chegou e o outro morreu. Não. Pra mim, todo boneco. Alguns bonecos realmente já tinham que já tinham que tá no túmulo já enterrados de preferência. Mas outros realmente não dá, sabe? Vamos falar agora sobre o Zayala Porra Grande. Mais um, obviamente, que vai pro Tier S, não tem como. É um personagem de suporte. Todos os suportes desse jogo são maravilhosos. Eles arrasam muito nos suportes, gente. Eles dificilmente erram nos personagens. E cada vez eles estão deixando as animações dos personagens, assim, mais e mais bonitas. A animação de Ultimate do Zayel, a animação das explosões da bombinha. Eles conseguiram construir o personagem, tipo, como se ele fosse fiel realmente ao anime. E olha que o Zayel mal apareceu no anime, né? Ele só apareceu naquela partezinha da briga e depois não teve mais Zayel. Mas colocaram, até no nome da skill, o mestre Zayela Porro. Eu achei incrível, pra quem é muito fã, sabe que é muito legal essas referenciazinhas que eles fazem. E aí, perfeita, ele engolindo a espada, sabe? E o carinho, você vê que eles fizeram com carinho o personagem.
sabe? Ele não é um personagem muito hypado, as pessoas não tem, nossa, fanbase de Zael Aporro. Mas eu acho ele um personagem muito interessante, muito icônico. Acho que ele deveria ter aparecido mais no anime, até porque ele é um personagem muito mais forte, já que a gente sabe que ele é um fragmento do Zael Aporro, esse, né? Não é o Zael em si. Então, eu queria muito que eles lançassem algum dia uma versão do Zael completo, realmente, né? Já que na teoria era pra ele ser o Espada Zero e não o Yami lá, o Yami com largo. Super recomendo que vocês peguem. Porque ele é maravilhoso. Bora lá. O último personagem dessa lista pode ser um pouco polêmico, até porque ele chegou causando polêmica, né? Eu não acho polêmica nenhuma, mas o povo faz um estardalhaço por qualquer coisa, principalmente em jogo gacha. Ele é um SR Plus, que é o Green Joe, né? Eu vou deixar ele aqui só temporariamente, tá? Esse aqui não é o tier dele. Ele é um personagem SR Plus. Ele é um personagem que provavelmente, povo, as mais línguas aí estão dizendo que ele vai vir no passe de batalha. Tem gente que fala que ele vai pro banner padrão. Eu sei lá o que vai acontecer com ele. Mas, em questão de diversão, né? Eu acho ele SR. Ele é S. S, total. Ele é muito divertido de jogar, gente. A gameplay dele é maravilhosa. Teve um inscrito aí no canal que falou pra mim utilizar ele com Aizen. Gente, usem o time do Green Joe, Aizen e Urahara. Não tem coisa mais satisfatória do que esse time. É muito gostoso de utilizar. Não, a Suifon realmente usa com a Yoruichi mesmo, deixa ela com a Yoruichi lá, fazendo as tesouras delas. E usa o Green Joe com o Aizen, porque assim, é muito mais gostoso. Vira outra coisa. Você não sente o debuff do Urahara acabando tão rápido. O Aizen tem a habilidade tática dele toda hora. E o Green Joe, ele é um personagem que o pessoal tá subestimando muito, porque não tem Refino 5 ainda da Core Stamp. Aí estão querendo comparar com a Yoruichi, que a maioria já tem Refino 5 da Core Stamp dela, tem refino de arma dela, tem Boundary dela. E assim, o boneco, ele é um SR Plus, ele não é um SSR. Mas na minha opinião, ele tá bem no nível dos SSRs, tá? Sinceramente, ele é um personagem bem forte. E eu super recomendo vocês o parem. Principalmente se vocês forem free to play. Ele é um personagem que tá sendo dado de graça, gente. E é um personagem que é, tipo assim. Ele é muito forte, muito forte mesmo. Ele dá muito dano, muito dano, muito dano. Ele é meio complicadinho de jogar, não vou mentir. Eu acho que ele é um dos personagens mais complicados de jogar. Ele tem a mesma mecânica de dar dash da Yoruichi e dar um dash perfeito. Só que eu ainda não consegui fazer direito. Ele também tem a mecânica de skill check no sonido dele. Mas ele é um personagem, gente, maravilhoso. Quem reclama dele é porque, ou porque não pô, ou porque, sei lá, não vai com a cara do Green Joe, aí tudo bem, vai de qualquer um, né? Mas, no momento, se eu fosse colocar em força, eu colocaria ele aqui no A, porque a gente não tem acesso e a gente não sabe como que a gente vai ter esse acesso às boundaries dele, né? Essas coisas dele, eu colocaria ele no A, se não fosse essa questão. Mas, como aqui é a minha tier list e eu posso fazer o que eu quiser, eu vou colocar ele no S, porque é um personagem que eu amo jogar, é o meu DPS atualmente favorito. E olha, eu não tava esperando, eu não tava dando a mínima pro Green Joe. Eu não tava nem ligando, se ele viesse no banner, eu provavelmente não sei se eu iria pegar. Agora, se vier o Pantera, eu não tô nem aí, eu vou skipar completamente, porque eu já tenho Green Joe, eu quero colecionar, né? Porque eu quero ter a maior parte dos personagens que eu gosto possíveis que eu consegui ter. Tirando alguns ou os outros aí que eu não quero nem ferrando na minha conta, né? O Yamamoto, Noitora, que você já sabe muito bem que eu não quero nem pintado de ouro na minha conta. E aí, é isso. Green Joe, super recomendo. Personagem maravilhoso. E agora eu vou tentar organizar aqui em ordem aqui pra postar pra vocês no final como é que ficou a tier list. Bom, gente, dei uma organizada, né? Consertada não. Uma organizada e também fiz uma pequena mudança aqui, que alguém tava precisando de um tier específico pra ele, né? Já que, né?
Enfim, não vamos comentar sobre, vocês já sabem. Aqui é uma tier list tanto de que eu me diverti jogando, né? Tanto quanto eu acho o boneco forte ou fraco. Mas eu vou explicar pra vocês de forma bem rápida. Grindel é meu personagem favorito atualmente de jogar. Ichigo Bankai é meu segundo. O Zael terceiro. Em ordem aqui, ó. Os que eu prefiro jogar. Tá? Vocês podem ver que não... Eu realmente fui bem sincera, porque senão o Gin estaria lá na frente, porque eu amo o Gin de paixão, vocês sabem, adoro a Rukia, mas eles são personagens que não ficam muito tempo em campo, né? Então, a Yatiro, por exemplo, ela não fica em campo, então não tem diversão de você jogar com a Yatiro. O cachorro e a Nemo, eu desci a Nemo porque, assim, gente, ela é boa, mas ela não chega no nível de uma Yatiro, entendeu? Então, pra mim, eu acho que ela merece estar aqui. Aqui em questão de diversão e força, tá isso daqui, tá? Sim, eu acho a Ururu mais forte do que o Careca. Me julguem quem quiser, mas eu acho ela mais forte. E a Orihime, eu acho que ela vai ter o momento dela de brilhar no futuro. Vai vir um endgame que todo mundo vai... O cu vai tremer de não ter a Orihime upada. Eu tenho certeza. Sempre é assim. Não tem, a gente só tem 2, 3 bonecos de sobrevivência e a gente não tem nenhum endgame que a gente precisa sobreviver. Esse co-op, a Orihime, se a gente tivesse a Orihime upada naquelas bombas malditas do Mystic, ela teria salvado a gente de muitos BOs que a gente teria passado lá, tá bom? Aqui no Zaraki, eu só não coloquei o Ichigo Shikai na frente dele porque eu ainda não upei o Ichigo e não joguei muito, né? Então, eu não sei se eu vou me divertir tanto, mas eu provavelmente vou me divertir mais jogando de Ichigo do que de Zaraki, gente. Mil perdões, e eu não acho o Zaraki tão forte assim também. Mas, se vocês acham... Mas também não acho que ele tá no nível do Range, a Barai, né? Isso aqui é tier list já falei, de diversão. Então, se fosse pra colocar em força, eu colocaria ele basicamente aqui no A ou aqui no B, tá? Mas vocês digam aí onde vocês coloquem ele. E aqui o Ichigo Shikai, que não fede nem cheira. Shikai não, o Ichigo inicial, que não fede nem cheira pra mim. Eu achava ele muito divertido no início do jogo, mas hoje em dia acho bem chato, sinceramente. E, gente, o Chad, a gameplay dele... O barulho do soco é satisfatório, mas... Não sei. Não sei, é estranho. E isso daqui é isso aqui, né, gente? Enfim, esse foi o vídeo, gente. Esse, infelizmente, não teve como ficar longo. E eu não vou dividir em duas partes. Não vou ficar fazendo episódios de tier list, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês vão... Assista aí em 2x pra ver mais rápido, em 3x. Mas é isso. Deixem aí nos comentários se vocês mudariam alguma coisa. Se eu tô louca, se eu não tô louca. Se vocês concordam comigo, se vocês discordam, o que vocês discordam. Deixem bastante comentário, porque eu adoro responder comentários de vocês, gente. Eu fico muito feliz mesmo. Mas, pelo amor de Deus, não me massacrem. Sejam respeitosos, porque é apenas a minha opinião. Cada um tem sua opinião e isso é só um jogo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.